De volta, estamos falando sobre as áreas de risco, o trabalho da Defesa Civil do município de Mossoró para esse período de chuvas, que está previsto aí para os próximos meses aqui na cidade de Mossoró e principalmente aqui na parte urbana da cidade. Estamos conversando com o Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil, que está nos passando essa informação, esclarecendo aqui nossas dúvidas. Então, você pode mandar a sua dúvida também em relação ao seu bairro, em relação à sua área, em relação a qualquer outro assunto que envolva essa prevenção de transtornos em relação a este período. O WhatsApp 88028979, temos o nosso Twitter também e Instagram disponíveis para você. Dando sequência, a gente volta a falar sobre essa viagem da governadora Fátima a Brasília e esteve no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que deve liberar recursos para a conclusão da barragem de Oiticica, na bacia do rio Piranhas-Açu e de outros projetos hídricos prioritários aqui no Rio Grande do Norte. A garantia foi dada pelo ministro Valdez Góes durante a audiência na manhã desta quarta-feira com a governadora Fátima Bezerra. Para a conclusão da barragem e andamento das agrovilas e demais obras sociais do Complexo Oiticica, serão liberados 146 milhões de reais. A governadora também recebeu a garantia de fluxo financeiro para a continuidade do projeto Seridó. Serão investidos na primeira etapa 294,4 milhões de reais. A governadora também recebeu a garantia de orçamento e liberação dos recursos financeiros para a licitação das obras do sistema adutor do Agreste Potiguar, conforme solicitado. A previsão é que a licitação ocorra até o final do ano de 2023. O valor total do empreendimento é 150 milhões de reais da primeira etapa. Sobre o ramal Apodi de transposição, o ministro assegurou a garantia de que o orçamento geral da União e a liberação dos recursos financeiros ao longo do tempo. O valor total do empreendimento é de 1,6 bilhão de reais, valor referência, e de 974 milhões, valor de contrato. O prazo de entrega foi antecipado e a chegada da água aqui ao Rio Grande do Norte está prevista para 2025, Carol. Finalzinho ali, né? Finalzinho. Já estou até vendo, viu, Vanus? Todo mundo prevendo ali movimentação de campanha eleitoral, já para entrar o ano de 2026, e essa questão aí do canal, da questão do São Francisco, de novo, a pauta nas eleições. Mas esperamos sim, a gente tem até que tomar nota, colocar em tópicos todas essas promessas e os anos que estão sendo prometidos, as entregas, para cobrar. A gente precisa cobrar. Não adianta só fazer festa com anúncio, festa com reunião, porque a gente já viu muito isso. Inclusive, estava dando uma lida, conversando ali, Vonúvio, nas produções que a gente fica ao longo do dia, com a diretora do Hospital da Mulher, que é um desses casos, né? Foi muito festejado ali ainda na época de Rosalba, quando do empréstimo do Banco Mundial, depois Robson Faria, só veio ser inaugurada agora, no final dos 4 anos da gestão Fátima Bezerra, e só uma parte, funcionando somente como ambulatório, para funcionar ali na totalidade somente final de 2023 e olhe lá. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. É importante isso que você fala, Carol, de fazer esses tópicos e fazer as cobranças, né, durante o mandato, a gestão de Fátima, a gestão de Lula, e dizer que nada disso aí passa do que uma obrigação. A obrigação do governo federal em fazer esses investimentos, né, de recursos hídricos, essa manutenção de infraestrutura, isso que a gente tem falado aqui no programa de hoje, com esta visita da governadora lá em Brasília. Foi justamente esse o mote da campanha de Fátima Bezerra, este alinhamento do governo do estado com o governo federal. Claro que a gente vai cobrar. Pois é, e é justamente este o ponto. É informação, a gente vai trazendo para vocês, sabendo que vai ter uma continuidade, esperamos que sim. Voltando agora à nossa conversa do programa de hoje, nosso tema é a infraestrutura da cidade de Mossoró a partir do trabalho da Defesa Civil, esperando esse tempo chuvoso que deve vir aí. No bloco anterior, o nosso convidado, Alcivan Gama, coordenador da Defesa Civil de Mossoró, estava falando sobre as áreas de risco.
existe o estudo da Prefeitura sobre as áreas de risco e existe o estudo do Serviço de Meteorologia Nacional. Serviço Geológico do Brasil. Geológico do Brasil, que aponta áreas de alto risco e muito alto risco. Qual é a diferença desses dois estudos? E existem áreas que coincidem nos dois? Existem. As áreas do município coincidem com as áreas do Serviço Geológico Brasil, porque período de chuva, o nosso foco principal é a região ribeirinha, porque aquele pessoal está suscetível a receber, a sofrer as primeiras consequências em caso das cheias dos rios. Por isso a importância também do mapeamento feito pelo Serviço Geológico Brasil. Logicamente, a área ribeirinha, quem mora ali próximo, é quem tem muito mais alto ou muito alto risco de sofrer com as consequências, lógico. Do município, nós também temos outras áreas mapeadas que fogem dessa área do Serviço Geológico Brasil, que se espalham pelos bairros da cidade. As regiões de córregos, as regiões que têm bueiros, todas essas regiões, principalmente as regiões dos canais, são áreas que nós temos mapeadas. Distante disso também nós temos, por exemplo, ali a João da Escócia. É uma área que, quando chove forte, nós sempre temos algum tipo de problema. A Cobal, ela tinha historicamente problemas graves, mas passou por serviço de infraestrutura. Mas, é claro, uma chuva de 100, 150 milímetros caindo na cidade, vai chegar a acumular água? Com certeza acumula, porque o volume de água é muito forte. E se o nosso sistema de escoamento de água, o sistema de drenagem do município, ele não estiver limpo nesse momento, logicamente, lá na frente, a obstrução dessa água vai acabar ocasionando o alagamento nessas áreas. Então, o foco da Defesa Civil, além da região ribeirinha, são esses pontos que nós já temos mapeados, que nós já detectamos que eles acumulam água em período de chuva. Agora, quando tem início essas chuvas, né? Uhum. E o senhor fala nessa preocupação dessas precipitações torrenciais que vêm de uma hora para outra, a Defesa Civil já trabalha em regime de plantão? Como é que funciona isso? Trabalha, nós temos nossa equipe, mas além da nossa equipe, várias outras instituições do município contribuem com o trabalho da Defesa Civil. Por exemplo, o nosso plano de contingência, ele prevê que, chovendo forte, já havendo um volume de água nas ruas, a equipe de trânsito municipal ela já é deslocada para essas áreas que nós temos mapeadas, que tem acúmulo de água, principalmente ali de João da Escócia, que tem um desnível, acumula água naturalmente, independente do sistema de escoamento. Então, essas equipes já vão para o local para tentar impedir que o cidadão desavisado, ou mesmo que o cidadão perceba o alagamento, mas tente enfrentar aquele volume de água. Além do trânsito municipal, nós temos também a Guarda Civil Municipal, que faz um trabalho importante, tal qual os trânsitos municipais, que nos ajudam no monitoramento diário lá no período de chuvas. Outro serviço muito importante, sem esquecer, é a limpeza urbana do município, que também fica de plantão, porque se nós detectarmos, por exemplo, vou citar como exemplo agora a chuva que deu em janeiro, que houve o transbordo de um córrego lá na região de um canal, lá na região do Santa Delmira. Aquela questão ali foi por entupimento, bloqueio por conta do lixo. O pessoal do serviço da limpeza urbana tem que estar de plantão para atuar de imediato para a desobstrução desses locais que estão bloqueados, para que a água flua naturalmente e os transtornos sejam menores para os populares da área atingida. Alcivan, em relação a essas áreas ribeirinhas, o que é que está sendo feito em relação a estas áreas e essas pessoas que moram ali nessas áreas de risco? A principal questão que nós fazemos lógico, depois do mapeamento, nós trazemos essa informação para a Prefeitura e ela já tem um estudo da limpeza do rio, e dentro dessa limpeza do rio, outro projeto que contempla é a dragagem. Nosso rio, ele está assoreado principalmente ali na região da ponte. Isso já é mais um risco, porque o volume de água, nós não sabemos como esse volume de água vai chegar e nem como vai se comportar, porque já faz muito tempo que nós não temos uma inundação, uma cheia do rio, como aconteceu, por exemplo, em 2008. Então, assim, o nosso trabalho com essa população que mora na região ribeirinha é de orientação, orientar a buscar a Defesa Civil de imediato, caso haja o indício de cheia do rio. Além disso, a nossa Defesa Civil, ela
dentro do nosso trabalho no período de chuvas, é estar nessa região diariamente monitorando o nível da água do rio. Necessitou, se o rio já está com um volume de água bastante alto, que a gente que mereça uma preocupação para aquelas pessoas, logicamente a gente coloca o nosso plano de contingência em funcionamento, que prevê diversas ações, até mesmo a retirada desses moradores para casas de parentes ou para alguma instituição, para algum setor do município. Essas ações aqui na zona urbana de Mossoró. Mas eu lembro que a Defesa Civil já teve atuação na zona rural, em pequenas barragens. Como é que tem sido também esse monitoramento? Também nós monitoramos. O ano passado nós fomos chamados para verificar uma barragem do sítio Espinheirinho, se não me engano o nome é esse mesmo. Só que lá era questão, já pegava a BR, e nós acionamos o DENIT para verificar, porque corria um risco do barramento da barragem, da água da barragem, romper a BR-304. Os técnicos foram chamados e verificaram que era só apenas receio da população e não houve necessidade de uma intervenção maior. Mas a Defesa Civil também comparece. A Defesa Civil trabalha em todo o município. Em relação ao Civan, o bairro Aeroporto, eu lembro que em últimas chuvas fortes existiu um alagamento muito forte ali. Foi feita alguma coisa já em relação a isso? Serviços urbanos vem fazer o principal serviço que deve ser feito agora, até que se faça um serviço de drenagem bem mais forte dentro dessas áreas que não tem, porque Mossoró, só para contextualizar, Mossoró, o nosso sistema de drenagem é muito antigo, ela não foi pensada para uma população que nós temos hoje, para a infraestrutura que a Mossoró recebeu de impermeabilização do solo com asfaltamento ou com calçamento. Isso impermeabiliza o solo durante as chuvas, a água tem que escorrer superficialmente. Aí, para isso, precisamos transformar Mossoró numa cidade mais resiliente, justamente para essa questão de chuvas. Como é isso? Um serviço de drenagem mais eficiente, que a água escoa facilmente em todos os bairros. Aeroporto nós temos problemas lá, mas a solução, no momento, é deixar todo esse sistema de escoamento nosso, de drenagem, limpo. Porque nós percebemos lá que os maiores problemas são lixo. Inclusive, nós tivemos agora, foi feito um serviço de drenagem muito importante também, ali onde fica aquela lagoa da Faculdade de Medicina. Porque até o ano passado nós tivemos problemas de alagamento lá. O nosso prefeito, ele agiu rápido, fez um sistema de drenagem que essa água pluvial, ela corre até uma parte do aeroporto que ela não tem população morando lá. Então, assim, praticamente ali foi resolvido. Mas nós temos, sim, não vou negar que nós temos locais pontuais dentro de Mossoró que ainda há acúmulo de água. E o senhor fala nessa questão dessas lagoas de captação. As que existem, elas passaram por esse processo, tal qual esta aqui da Faculdade de Medicina? Todas passaram. Um dos trabalhos mais importantes que o prefeito fez foi justamente naquela Lagoa do Bispo, porque ele fez um trabalho lá de alargamento e de aprofundar a lagoa para que ela captasse muito mais água do que captava até 2 anos atrás. Então, aquela lagoa, ela está apta, no momento, a captar toda a água da chuva que cai ali, mesmo em chuvas muito fortes e torrenciais, porque nós temos um sistema de bombeamento. Quando a lagoa começa a encher, esse sistema de bombeamento é ligado e a água vai imediatamente via os canais subterrâneos até o rio. Então, a lagoa, ela fica num nível de água suficiente para receber esse fluxo de água de chuva sem que nos cause maiores problemas. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa sobre a Defesa Civil do município de Mossoró.